Eu quero-vos convidar a vir comigo para João 8, 25 a 36. E a verdade vos libertará. Quem é que disse isto? A verdade, que é Jesus Cristo. A verdade vos libertará. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo, que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Versículo 27. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Ele estava a falar, mas eles não entenderam que ele falava do Pai. Verso 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Olha o que Jesus está aqui a dizer. Pois quando levantardes o Filho do Homem, onde é que Jesus foi levantado? Na cruz do Calvário. Aqui Jesus estava a dizer, ele já sabia aquilo que ia acontecer. Então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como o meu Pai me ensinou. Verso 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu quero que você leia esta parte comigo. O Pai não me tem deixado só. Eu quero dizer, nem Deus nos deixou sós. Primeiro ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos levar de volta a Ele. E alguns dizem, sim, mas Jesus voltou para o Pai. E Ele enviou o Espírito Santo para estar connosco. Não nos deixou sós. Vamos continuar a ler todos juntos esta parte a seguir, ao só. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Uau! Quão importante é esta palavra. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quer dizer que nós também somos chamados para fazer e para agradar ao Pai. Verso 30. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. E agora toma atenção a esta palavra. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Bem, há uma diferença em ser e não ser. Ou somos discípulos ou não somos. Carentes não podemos ser. Temos de ser discípulos. E olha o que é que está aqui a dizer. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quantos têm aí a palavra? Pegue nela assim, aí, a sua Bíblia. Você diz, pastor, só tenho no telemóvel. Está lá? Está lá. Diga, esta é a minha vida. Diga, esta é a minha vida. Porque a palavra de Deus é vida. E se nós vivemos por ela, temos vida. Se nós não vivemos por ela, não temos vida.
Por isso Jesus disse: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Sabe, eu quero ser um discípulo de Jesus Cristo. Sabe, Jesus nunca encorajou os seus discípulos a colocarem a sua confiança numa fé vazia, em algo, ou numa experiência passada. É somente quando permaneceres na minha palavra que é possível ter salvação. Sabe, você pode dizer: mas falamos muito de fé. Yes, como dizem os ingleses, yes não é um S, é sim. Pastor, mas que fé? Fé na palavra. Porque é a palavra de Deus que enche o nosso coração de fé. Você pode dizer: eu tenho muita fé, mas leia a Bíblia de 15 em 15 dias, ou de 3 em 3 semanas, ou de mês a mês, e se foi a fé. Pastor, isso não é bem assim. Ok, então vamos fazer um acordo. Quantos tomaram o pequeno almoço? Glória a Deus, muitos tomaram, outros não deviam ter tomado. Então, para aqueles que tomaram o pequeno almoço, já não precisam de almoçar nem jantar. E para aqueles que não tomaram o pequeno almoço, também não precisam de almoçar nem jantar. Pois que tomaram o pequeno almoço, já comeram, pronto, já foi uma vez, já chega. Para aqueles que não tomaram sequer o pequeno almoço, olha, fica vazio. Sabe, quão importante é nós comermos a palavra de Deus diariamente. Quando eu digo comer, não é não, é lê-la, meditar nela, ver o que é que Deus está ali a dizer, encher o nosso coração com a palavra, porque é isso que traz a nossa fé, é isso que faz edificar a nossa fé. Vamos para o 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade, Jesus é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sabe, no contexto da existência e conhecimento humano, muitas coisas são verdadeiras. No entanto, só há uma verdade que libertará as pessoas do pecado, da destruição e do domínio de Satanás. A verdade de Jesus Cristo, que se acha na palavra de Deus. Vamos para o 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, 34: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ainda bem que não fui eu que disse, foi Jesus. Estamos a ler aquilo que Jesus disse. E se na sua Bíblia está o que Jesus escreveu, está a vermelho, você está a ver que foi Jesus que falou. Não fui eu. Eu só estou a ler aquilo que Jesus falou. Verso 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Você pode dizer: pastor, mas o meu filho já foi. Não, não foi nada. Ele vai à sua casa quando ele quer. Ele entra na sua casa quando ele quer. Ele entra na sua casa como os outros não entram. Ei, está cá. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe, nós precisamos de mesmo
de conhecer o Pai, de conhecer o Filho e conhecer o Espírito Santo. E precisamos de ter uma comunhão com Ele. E precisamos de tomar uma decisão. Deixar o pecado. Ter a certeza da nossa salvação. Sabe, muitas pessoas pensam assim, eu já recebi Jesus, estou salvo, pronto. Ei, tira isso da tua cabeça. Porque isso é um engano. Porque a palavra de Deus diz que aquele que permanecer até ao fim será salvo. Você não sabe o dia em que você vai, nem você não sabe o dia que Jesus vai vir. Porque Jesus vai vir buscar aqueles que são seus. Então precisamos de viver a cada dia em comunhão com Jesus. Porque se nós formos, vamos para a glória. Se Jesus vier, vai nos buscar. Leva-nos. Você já pensou que você poderia estar numa casa onde estão muitos crentes em Jesus, filhos de Deus, e de repente, alguns, bum, e a roupa que eles tinham vestida está toda no chão. Você diz, o que é que aconteceu aqui? Foi Jesus que veio, você ficou e eles foram. Eu não quero que isso aconteça comigo. Você quer que aconteça consigo? Claro que não. Mas Jesus vai vir buscar os seus. Jesus é a verdade. Um dia alguém me disse, Jesus já veio. E eu disse, não veio não. Se você está cá, cuidado. Mas para mim ainda não veio, porque ainda cá estou. Ele vai me vir buscar. Sabe, muitas vezes o versículo 32 é citado e se não for cuidadoso, pois se torna um pretexto em vez de um texto. Os versículos 25 a 31 estabelecem os critérios para conhecer a verdade e ser liberto. No versículo 25, os judeus perguntam, quem és tu? Na verdade, eles estavam a perguntar, quem és tu, Jesus? Nos versículos 25 a 39, Jesus disse a eles que já havia dito quem ele era. Diz o versículo 30 que muitos creram em Cristo. Esses judeus agora eram judeus salvos. Glória a Deus. Diga a alguém que está aí ao seu lado. Salvação é tão importante. E eu vou lhe dizer, e certeza da salvação, importantíssimo é. No versículo 31, Jesus falou a esses crentes dizendo que se eles permanecessem em sua palavra, seriam seus discípulos. Seriam seus discípulos. Eu hoje não vou falar a diferença entre ser discípulo ou não ser discípulo. Porque há uma diferença entre ser discípulo e não ser discípulo. O contexto nos diz que alguns não crerão em Cristo, mas aqueles que creram deviam permanecer e devem permanecer na palavra de Deus como discípulos, seguidores e aprendizes. Sabe, eu ainda hoje continuo a aprender tudo. Ainda hoje continuo a aprender. E estou sempre à espera de aprender. Quando leio a palavra, pego na palavra e leio, estou sempre à espera que Deus me traga revelação daquilo que eu não consegui entender nem ver.
a verdade sobre a verdade. Existem dois tipos de verdade. Oh pastor, mas nós sabemos que a verdade é só uma, que é Jesus. Vamos falar destes dois tipos de verdade. A verdade temporal e a verdade eterna. A verdade temporal é algo que é verdadeiro no momento, mas mudará e não será verdadeiro mais tarde. Eu coloquei aqui um exemplo. Eu estou em Lisboa, e é verdade, estou em Lisboa, mas posso estar em Coimbra mais tarde, e o que muda, a primeira é verdade. Quantas vezes a minha esposa telefonava e pergunta, agora não, porque agora anda comigo sempre, isto agora temos que andar assim. Onde é que tu estás? Estou em Lisboa. Mais tarde ela telefonava, onde é que estás? Estou já em Leiria. Onde é que estás? Já estou em Coimbra. A primeira verdade era verdade, a segunda verdade era verdade e a terceira verdade era verdade, mas era uma verdade temporal, porque estava a mudar constantemente. Mas a verdade eterna não muda. Eu acho que vocês não entenderam. A verdade eterna não. Nós temos que permanecer na verdade eterna. Uma coisa é nós mudarmos de um sítio para o outro. Outra coisa é nós permanecermos na verdade eterna. Sabe, a verdade eterna é algo que é verdadeiro neste momento e será sempre, permanecerá constante e imutável. Não muda. Existem 3 verdades eternas encontradas no nosso texto. Primeiro, Deus Pai é a verdade. Vemos o versículo 26, diz assim: muitas coisas tenho de dizer e julgar acerca de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Quem é que enviou Jesus? O Pai é a verdade. Ainda podemos ir a 2 de Coríntios 1,18, que diz assim: antes, como Deus é fiel, e nossa palavra a vós, não foi sim e não, foi sim, sim. Segundo, Deus Filho é a verdade. Temos o versículo 34 e 36 de João 8. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é a verdade é Jesus. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Respondeu-lhe Jesus: eu sou a verdade. Ele é a verdade. Mas eu vou-lhe dizer, é que antes da verdade tem outra palavra. Tem o caminho. Sabe para que é que serve o caminho? Para andar. O caminho serve para vivermos no caminho de Jesus Cristo. Serve para vivermos no caminho da verdade. Nós podemos cantar: caminhando eu vou para Canaã. Se tu queres vir, vem comigo também. Se não, fica por aí, porque eu vou caminhar. Terceiro, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade.
verso 31 e 32, dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Diga-me, a verdade me liberta. Só a verdade nos liberta. Por isso não diga, a verdade vos libertará. Não, não, a verdade me liberta. Não é para o vizinho do lado, não é para o vizinho de cima, não é para o vizinho de baixo. Não, não, a verdade me liberta. Em 2 Timóteo 2,15 diz isto, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Que bênção é. Vamos para outro ponto. Responsabilidade na verdade. Se algo é verdadeiro ou verdade, então há duas escolhas a serem feitas. Primeiro, você tem o direito de rejeitar ou desacreditar a verdade. Eu vou voltar a dizer, você tem o direito de rejeitar ou desacreditar a verdade. É um direito seu, mas a responsabilidade é sua, não é minha, porque eu também tenho esse direito. Muitas pessoas, ou seja, muitos desses judeus fizeram isso, mas a sua incredulidade não mudou a verdade. Há pessoas que pensam que a incredulidade deles que os vai levar até onde Deus quer. Não, 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 não. Estes judeus que não creram em Jesus não se tornaram discípulos de Jesus Cristo. Segundo, você tem o direito de aceitar ou acreditar na verdade. Muitos desses judeus o fizeram, mas a sua crença na verdade também não mudou a verdade, porque a verdade permanece. Por isso não diga, a Bíblia diz isto, mas eu posso fazer assim. Bem, você diz e você pode fazer, ninguém impede, mas a verdade permanece verdade. Alguns não gostaram desta verdade. A verdade permanece verdade. A palavra é a palavra é a... Se a palavra de Deus diz, tire, deixe, creia na palavra. Se a palavra de Deus diz não faças, não faça. Senhor pastor, então mas... Olha, eu era idólatra. Se me converti a Cristo e não deixasse a idolatria, a verdade tinha ficado de lado. E eu permanecia na idolatria, cego e perdido, sem salvação. Mas eu encontrei Jesus Cristo, o Senhor da verdade. Eu encontrei a palavra, a verdade. Tenho comunhão com o Pai, a verdade. A verdade é a verdade. E agora vou dizer alguma coisa. Quer você acredite, quer não.
A verdade é a verdade. Quer você acredite, quer não. Posso lhe dizer mais outra coisa? É a verdade que o libertará. É a verdade que o libertará. Sabe, há um velho ditado. A Bíblia é verdade, é verdadeira. E eu acredito nela. Esse é um grande ditado. Mas a Bíblia ainda é verdadeira. Quer acredite ou não. Sabe, e diz a palavra de Deus assim: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. O fator libertador da verdade também é encontrado aqui de duas maneiras. A verdade na salvação. Vamos à salvação primeiro. Dizendo ele estas palavras, muitos creram nele. A salvação é o começo da liberdade, pois aqueles que aceitaram o Messias foram para sempre libertos da penalidade do pecado. Aqueles que rejeitam o seu Messias foram condenados a uma eternidade no inferno. Oh pastor, essa palavra inferno é muito forte. Bem, você quer a verdade ou quer assim? Se for assim, viva assim. Sabe, nós não podemos viver com um pé firme e com outro, eu agora não posso fazer muita... Percebe? Porque não podemos. Temos que viver com os dois pés firmes. E a salvação é para estar firme na nossa vida. Há uma pergunta que eu sempre faço às pessoas, às vezes, quando elas começam: se você morresse agora, para onde é que você ia? Oh pastor, essa pergunta, se eu morresse agora, mas eu não vou morrer. Claro que não. Mas temos que ter essa resposta pessoal na nossa vida. Nem é se ninguém nos pergunte. É eu ter essa certeza, essa convicção dentro de mim, que se eu partisse agora, para onde é que eu ia? Para a eternidade com Deus. Romanos 8:2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Oh, glória a Deus! A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Por isso lá em João 8,36 está lá escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Segundo, verdade em serviço. Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Uau! Quem é que quer ser um discípulo? Aqueles que permanecem fielmente na palavra de Deus são libertos do poder do pecado. Eu pus aqui uma palavra, uma frase, que eu até sublinhei e pus assim a negro bem forte, para eu ver melhor. Felicidade e desejo de servir a Jesus Cristo, ao Senhor, é o segundo passo para a liberdade. Fidelidade e desejo de servir ao Senhor é o segundo passo para a liberdade. Fidelidade. A fidelidade traz-nos o quê? Felicidade.
Servir ao Senhor traz-nos o quê? Felicidade. Sabe, eu entendi isto muito novo, ou seja, como cristão, como discípulo de Jesus, eu entendi isto. E eu entendi assim. Não vou dizer. Vocês não querem, pois não? O que é que eu entendi? Pois não. Não, só dois, depois venha ter comigo, foi só um ou dois, pronto. Sabe, antes de ser crente, eu corria para os bailaricos, dançava folclore, fazia montes de coisas, para a noite, para aqui, para ali. Até ia com o meu líder espiritual, que era o padre. Era o melhor que eu sabia, e era ele que me levava, e eu ia. E eu pensava que aquilo dava certo. Mas havia uma coisa, eu amava a Jesus. Então eu entendi. Agora, eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho a certeza da minha salvação. Eu amo. Eu tenho uma... Você não é passado como eu, mas eu fui passado. Fui para o meio do mato com um carro e estive lá com Deus e não sei quanto tempo lá tive. Pronto. E eu entendi. Se eu arranjava tempo para ir para aqueles sítios todos, então eu vou ter tempo para colocar Deus em primeiro lugar e o reino de Deus, o seu serviço em primeiro lugar. Foi a minha decisão. Mas espera, Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Não foi só para mim, foi para si e para todos. Temos que levar o Evangelho da salvação a todos aqueles que estão perdidos e temos que cuidar deles, até para eles caminharem, até eles serem discípulos. Vamos para outro ponto, senão daqui nada o tempo não chega. A verdade da palavra de Deus nos liberta. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, a verdade nos liberta. Primeiro, da escravidão do medo. Aqui nunca ninguém teve medo, pois não? Glória a Deus. Vocês são uns craques, nunca tiveram medo. Logo não precisam da escravidão do medo. Mas eu tinha, e o medo traz. Hebreus 2:15 diz isto: e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, aqui nunca ninguém teve medo da morte, pois não? Ainda bem. Estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. A verdade nos liberta do medo. Segundo, escravidão do pecado. Em 2 de Pedro 2:19 diz isto: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido do mesmo, é feito escravo. Sabe, o espírito de anarquia promete libertação das restrições justas e predominará com altivez na sociedade e na igreja nos últimos dias antes da vinda de Cristo. E olha que eu vou lhe dizer uma coisa: estamos a caminhar para lá, e não é a passo pequeno, é a passo largo. Por isso prepare-se, porque Jesus está às portas.
Sabe, os padrões morais imutáveis de Deus serão considerados antiquados. E todos como simples restrições legalistas à liberdade pessoal, à autodeterminação e à felicidade dos seres humanos. À medida que os homens e mulheres se autoelegem como autoridades máximas neste campo, tornam-se escravos da corrupção moral. E eu vou-lhes dizer, a corrupção moral está aí pelo mundo todo. A corrupção moral está aí pelo mundo todo. Romanos 1:24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Quão importante é estarmos livres da escravidão do pecado. Também livres da escravidão da lei. Deus estabeleceu leis de redenção. A lei para os resgate, vamos ver só, da propriedade. Levítico 25:23. Como também se venderá a terra em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós estáis comigo, como estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, considereis que seja remida a terra. Se teu irmão empobrecer e vender uma parte da sua possessão, virá o seu parente mais chegado e remirá o que o seu irmão vendeu. E se alguém não tiver remidor, mas ele mesmo tiver enriquecido e achado o que basta para o seu resgate, contará os anos desde a sua venda, e o que ficar do preço da venda restituirá ao homem a quem vendeu e tornará a sua possessão. Isto era a lei no Velho Testamento, até da propriedade. Deus tinha lei. Agora vamos para outra lei. A lei da redenção de pessoas. Também lá em Levítico 25:47 diz isto: se um estrangeiro ou peregrino que estiver contigo se tornar rico, e teu irmão que está com ele empobrecer, e vende-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou à linhagem da família do estrangeiro, depois que se houver vendido, poderá ser remido. Um de seus irmãos o poderá remir, ou seu tio, ou o filho de seu tio. Qualquer parente chegado da sua família poderá remi-lo, ou se ele se tiver tornado rico, poderá remir-se a si mesmo. A lei da propriedade e a lei da vida. Não vamos falar isto, porque isto era no Velho Testamento. Ainda bem que Jesus veio para nos redimir. Sabe, ambas as leis entraram em jogo na redenção fornecida por Jesus Cristo. Primeiro, ele se tornou um homem que poderia ser um parente bem próximo. Segundo, ele veio resgatar o mundo de Satanás. O homem de Satanás. Satanás sabia disso e lhe ofereceu os reinos do mundo e a glória deles. Se Jesus se curvaria e o adoraria. Sabe ainda hoje quão importante é a adoração na vida do crente? Quão importante é que durante o tempo de louvor e adoração a gente levanta as nossas mãos e o adora. Nas parábolas do reino de Deus, disse: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem ao descobri-lo esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Em parábolas, uma pergunta:
qual é o campo? O campo é o mundo. Sabe, quem desistiu de tudo o que tinha para comprar este mundo? Quem é que desistiu de tudo o que tinha para comprar este mundo? Jesus! Jesus deixou tudo o que tinha para comprar este mundo. Você diz, mas o mundo para o comprar a si e a mim. Para o comprar a si e a mim. Você não foi comprado? Se não foi comprado, precisa de ser comprado. Oh pastor, o que é isso? Se você não foi comprado, você precisa de ser comprado. Porque eu fui comprado com o sangue de Jesus Cristo. Eu fui comprado porque a minha salvação, um dia eu tive que tomar a decisão de aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador e recebê-lo na minha vida e dizer, Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Redentor. Aquilo que Ele fez foi deixar tudo aquilo que Ele tinha. Lembre-se, Jesus estava com o Pai. Jesus é Deus. Ele deixou tudo. Quando vieram para o prender, para o ir para a cruz, ele até podia ter levantado a mão dele e dizer, vão embora. E eles, pum, iam todos para o chão fora. Onde estava o poder? Na vida dele. Mas ele deixou o poder para o redimir a si e a mim. Diga aí a alguém que está ao seu lado, Jesus pagou um alto preço. Agora pergunto, que preço estás disposto a pagar? Pastor, tenho que pagar um preço? Temos, com a nossa vida de santificação, com a nossa vida de salvação, com a nossa vida de servir a Deus, com a nossa vida de deixar o mundo e estar em Jesus Cristo e de ser um discípulo fiel, um discípulo firme. Não é o preço que Jesus pagou. Ele já pagou o alto preço. Não, eu não falo mais ninguém de Jesus porque senão eu fico assim. Que o problema Jesus teve? Morreu, estava morto para ele próprio. O problema é que às vezes não morremos para nós próprios, estamos bem vivos da costa, como dizes. Estão zangados comigo? Não, pronto. Aquela irmã ali diz que não. Pronto. Glória a Deus. É verdade. Bem, posso-vos fazer uma pergunta? Vou perguntar outra. Posso-vos fazer uma pergunta? Quantos querem milagres? Quantos querem ver milagres? Vou-vos dizer uma coisa. Os milagres têm um preço. Os milagres têm o preço da oração, os milagres têm o preço da comunhão, os milagres têm o preço de os ir buscar diante de Deus, porque não é você nem eu que fazemos milagres, é Deus. E se nós não formos à fonte, não temos. Hoje não, hoje é se você não for à garrafa não tem água. Mas antes é que era, se não fores à fonte não tens água. Hoje não, hoje é se não fores à garrafa não tens água. Mas antigamente era, se não fôssemos à fonte não tínhamos água. E a fonte é Jesus, Deus o Pai, o Espírito Santo que está connosco. Aleluia. Sabe, Ele veio resgatar o homem da escravidão do pecado.
Novamente a lei de Deus deve ser cumprida, que exige a morte para o transgressor. E Jesus morreu pelo transgressor. Jesus levou os nossos pecados em si mesmo e pagou pelos nossos pecados, morrendo em nosso lugar. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele foi feito o caminho e a verdade para nós andarmos. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ei, está cá? Ao encontro dos sacrifícios de animais, ao contrário, dos sacrifícios de animais que só podiam cobrir os nossos pecados pela morte de Jesus, o Filho de Deus, nossos pecados foram afastados. Ou seja, no Velho Testamento, se queriam os pecados cobertos, tinham que matar um animal e tinha que ser sem defeito. Tinha que ser perfeito. Se tivesse um olho assim, se tivesse uma coisa, se tivesse uma mancha, não. Tinha que ser perfeito. Para cobrir os pecados. Ao contrário dos sacrifícios de animais, que só podiam cobrir os nossos pecados pela morte de Jesus, o Filho de Deus, nossos pecados foram afastados. Não estão mais. Portanto, agora, não há condenação àqueles que estão em Cristo. Diga comigo, não há condenação para mim que estou em Cristo Jesus. Jesus disse em João 3,17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Jesus Cristo providenciou e Deus providenciaram a nossa redenção. Jesus morreu em nosso lugar para garantir a nossa salvação. No entanto, devemos aceitar sua obra expiatória na cruz para o nosso pecado, acreditando que somos incapazes de fornecer salvação para nós mesmos. Nos arrepender dos nossos pecados e crer em sua obra final pela fé. Gálatas capítulo 5, verso 1 a 4. Estou a dar muitos versículos bíblicos. Anote e depois lá em casa leia-os durante esta semana. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Quem é que gosta de liberdade? Cristo nos libertou para a liberdade. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Eu posso ler este versículo como eu leio para mim. Permaneço, pois, firme em Jesus e não me dobro novamente ao jugo da escravidão do pecado. Verso 2: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei,
da graça descaístes. Paulo estava aqui a dizer a eles, porque havia aquela lei do Velho Testamento da circuncisão, e se fossem circuncidados estavam com Deus, se fossem circuncidados, e Deus, deixa isso, cheguei a firme, porque Jesus vos libertou. Vive a vida com a liberdade em Cristo Jesus. Vive no caminho, que Jesus é o caminho. Escravidão da confusão. Lucas 21, 25 diz assim: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá a angústia das nações, nem perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Verso 26: os homens desfalecerão de terror, e pela excepção das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Quarto, escravidão da dúvida. 1 de João 5,13: estas coisas vos escrevo, a vós, que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Sabe, não pode haver confusão na nossa cabeça. Temos de ter certeza da nossa vida eterna. Sabe, João, ao escrever esta epístola e ele estava a prover ao povo de Deus o ensino sobre a certeza da salvação. A redenção do pecado foi garantida, mas agora cada um deve responder à oferta da graça. Se já recebeu Cristo para a salvação, sendo liberto da penalidade do pecado? Caso contrário, não deixe passar para amanhã o que pode fazer hoje. Responda hoje à convicção da salvação em Cristo Jesus.